Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Vamos dar então continuidade ao nosso culto neste momento em que vamos compartilhar da palavra de Deus. E eu te convido que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo de número 121. Salmo de número 121. São 8 versos deste salmo. Essa aqui é a segunda mensagem da série Peregrinos do Senhor. Salmo de número 121. Diz assim o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade mais uma vez de ler, compartilhar a tua palavra e falar aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada coração aqui. Então que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua mensagem em conformidade com as nossas necessidades, mas para sempre a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um estudo realizado por uma plataforma de seguro, eles fizeram uma pesquisa, um levantamento, e esse levantamento envolveu 113 países. Nessa pesquisa, eles fizeram um ranking para descobrir assim, qual país, ou quais os países mais seguros e quais os países mais perigosos. Eles declaram que tinha um público-alvo, que são esses viajantes solos. Esses que de repente colocam a mochila nas costas e vai viajando o mundo afora. E alguns costumam fazer um seguro de vida, logo a seguradora, ela vai ver, porque ela vai querer ter lucro nisso tudo, né? Não simplesmente pagar algo a alguém em uma necessidade. Então, nesse levantamento, neste ranking, o critério foi o seguinte: eles levaram em consideração o acesso da saúde para onde esse viajante poderia ir, a infraestrutura, né, que é as estradas, a maneira para ele locomover, a segurança pública, entre outros fatores. E a nota foi dada de 0 a 10. Quem estivesse mais próximo de 10 significa que era um local, por exemplo, de alto risco para esse viajante solitário. E assim, não vou falar aqui os 10 mais, embora tenha aqui a lista, mas em primeiro lugar ficou um país vizinho do Brasil, a Venezuela, com 9,74 pontos, inversos possíveis. E aí os irmãos que acompanham os noticiários sabem como, infelizmente, é a situação do país vizinho. Aí outros países, né, na própria América do Sul, Peru, Colômbia, por causa do tráfico de drogas, Gabão na África, Bolívia também, por causa da questão das drogas, e assim outros países mundo afora. Como eu disse, esse estudo é voltado para o viajante solitário, chamado viajante solo. Aquela pessoa que resolve viajar sozinho e por conta própria. Diferente daquela que normalmente vai com a família ou vai numa comitiva, numa caravana, e que tem alguém por trás organizando, e tem todo o roteiro por onde eles vão passar. Esse não, esse coloca e vai viajando, e o caminho dele vai sendo decidido à medida que ele vai viajando. Então ele não tem ninguém organizando a sua viagem. E é claro que ele vai encontrar então vários desafios pela frente. Irmãos, a nossa série de mensagem, Peregrinos do Senhor, fala de viagem. Mas uma viagem em que nós viajamos aqui na terra, mas o nosso destino não é nenhum local terreno, geográfico, que possa ser localizado no mapa. Pelo contrário,
contrário, o nosso destino é o destino eterno. Nosso destino é o destino dos céus, como já foi lido aqui no Salmo 15, pois nós somos cidadãos de duas pátrias. Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós vamos ver então que existe sim semelhança entre esse viajante solo e nós na nossa caminhada como peregrinos do Senhor. O Salmo 121 é o segundo dos salmos de romagem de uma série de 15 salmos. E eles, como nós já falamos, eles eram entoados à medida que as famílias iam para Jerusalém para participar de uma das três festas anuais. E durante essa caminhada, eles iam sim com alegria, como nós vamos ver no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, mas durante essa caminhada, esses irmãos, eles enfrentavam uma peregrinação longa, alguns moravam muito longe, não tinham um meio de transporte tão facilitador como nós temos hoje, avião, carro, entre outros meios de transporte. A grande maioria fazia sua viagem a pé, e por fazer a viagem a pé, ela era uma viagem cansativa em meio ao deserto, ela era uma viagem cheia de perigos, ela era uma viagem que de dia eles enfrentavam o calor intenso no deserto. Nós estamos aí preocupados com o calor que possa aumentar nas próximas semanas. É uma média de quase 50 graus ali no deserto, por aí, de dia. E já à noite, ao contrário, à noite a temperatura despenca, é muito frio no deserto. E eles fazem assim a sua viagem cheia de perigos. Mas os perigos que esses viajantes encontravam não eram apenas das condições do caminho ou do clima. Também eles enfrentavam outras ameaças da sua viagem, porque lá em 1 Reis, no capítulo 20, verso 23, os sírios, eles foram derrotados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, e eles falaram assim: sabe por que nós somos derrotados? Porque o Deus deles é Deus da montanha. Se nós chamarmos ele para a batalha na planície, nós vamos ganhar. Então existia uma ideia de deuses territorialistas. Então, meu Deus é o Deus da montanha, vamos trazer os nossos inimigos para a montanha e nós vamos vencer. Meu Deus é o Deus do mar, vamos batalhar com ele no mar, nós vamos vencer. Essa é a ideia que muitos tinham assim. Então esses peregrinos, enquanto eles caminhavam, eles olhavam para os montes ao redor e de forma natural eles perguntavam assim: de onde me virá socorro? De uma forma tão natural surgia essa pergunta, mas também de uma forma tão natural nós vemos que eles respondiam: o meu socorro vem do Senhor. Então nessa noite, como um passo a passo, eu quero que nós possamos caminhar dentro dessa viagem que é o Salmo 121, para que nós possamos compreender o que esses peregrinos cantavam enquanto eles viajavam para Jerusalém, para que nós possamos também cantar assim, viajando rumo a Jerusalém celestial. Pois, como já dissemos, e foi lido, nós somos o quê? Cidadãos dos céus. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Versos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, a pergunta do salmista aqui não é uma pergunta de dúvida. Ele não está com dúvida. Estou olhando para os montes, de onde é que vai vir o meu socorro? Não. Não é uma pergunta de vacilante na fé. Não. Pelo contrário, é uma pergunta de afirmação. Vejam, eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os montes, a criação, elas não possuem poder sobre o povo de Deus. Pelo contrário, quem tem todo o poder é aquele que criou os céus e a terra. O monte, irmãos, funciona aqui como uma representação e muitas das vezes um abrigo dos inimigos. Então eles olhavam e falavam assim: mesmo que os nossos inimigos estejam escondidos aí nos montes, nas montanhas, o nosso socorro não vai vir dos montes, o nosso socorro vai vir daquele que fez os montes. Isso mostra que Deus está no governo de todas as coisas. Isso mostra que até os nossos adversários, eles são dominados, controlados, governados pelo Deus Todo-Poderoso. O que fez os céus e a terra, essa
expressão lembra que Deus possui autoridade absoluta sobre tudo, sobre todos. Que Deus é quem criou todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do seu governo. O monte aqui é a obra de Deus. Embora represente os inimigos, e mostra também que esses inimigos estão debaixo da providência de Deus. O profeta vai dizer que Deus falando, né? Não sou eu que crio o mal, mas o mal que Deus está falando ali não é o mal que nos faz pecar. É um mal que Ele está falando, olha, o povo está distante de mim, e muitas das vezes Deus levantava outras nações que vinham fazer o mal para aquele povo, para que o povo voltasse ao Senhor. Está mostrando que até o mal que acontecia era, na verdade, a mão de Deus agindo para mostrar ao povo dele que eles precisavam se reconciliar com Deus. Irmãos, a nossa confiança não deve estar presente em recursos humanos. A nossa confiança não deve estar presente em nosso dinheiro, em nossos governos. A nossa confiança não pode estar presente na nossa capacidade. A nossa confiança ela tem que estar presente naquele que é o nosso auxílio. Pois como diz o salmista, o meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro, ele vem daquele que fez os céus e a terra. Não só os céus e a terra, daquele que criou todas as coisas. Inclusive os nossos inimigos. O inimigo da igreja de Cristo. Aqui o peregrino ele faz a sua caminhada e mesmo diante do cansaço da viagem, mesmo diante da poeira do deserto, mesmo diante do calor escaldante ou do frio da noite, ele não faz essa viagem de cabeça erguida, ou melhor, de cabeça baixa. Ele faz essa viagem de cabeça erguida. Caso contrário, ele não ia dizer, eleva os olhos. Nós, na nossa peregrinação aqui, rumo a Canaã celestial, nós devemos caminhar com nossos olhos erguidos, mas olhando para aquele que fez os céus e a terra. Nós não podemos, como filhos de Deus, como servos do Todo-Poderoso, andar de cabeça baixa. O nosso olhar tem que estar em Deus, o nosso foco tem que estar em Deus. Sempre lembramos de Pedro, o barco balançando, Jesus vindo. Será que é um fantasma? Quando ele reconhece que é Jesus, Pedro que diz, mestre, se é o Senhor mesmo, deixe que eu vá ao teu encontro. Vem, Pedro. E quando Pedro caminha olhando para Jesus, tem tudo bem, de repente, olha para a água, olha para o mar, e ele começa a afundar. Mas ele não afunda não é por causa do mar, não é por causa do problema. Ele afunda porque ele tirou os olhos dele daquele que tem o domínio sobre o mar. Nós, na nossa caminhada, nós não podemos desviar o nosso olhar de Deus. Nós não podemos olhar para trás, como se sentindo saudade do nosso passado. O povo, na sua caminhada no deserto, muitas das vezes eles olhavam e falavam assim, lá no Egito nós tínhamos tudo para comer, nós tínhamos carne, nós tínhamos peixe. Que era mentira, afinal de contas eles eram escravos. Esqueceram de olhar para aquele que derrubou o Egito, para aqueles que fizeram com que ele atravessasse o mar vermelho de pé enxuto, para aqueles que tinham derrotado todos os inimigos a caminho. O socorro do peregrino vem do Criador. Essa é a primeira parte. Versos 3 e 4. Então o salmista, depois de declarar que o socorro dele não vem do monte, mas vem daquele que fez o monte, ele diz assim, aquele que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui, pela primeira vez, aparece a palavra, que é uma palavra-chave deste salmo. Por 6 vezes, a palavra guarda aparece. Vejam só. No verso 3, não dormitará aquele que? Igreja, acompanha? Que guarda. Verso 4, é certo que não dormita nem dorme o quê? Guarda de Israel. Verso 5, o Senhor é quem te guarda. Verso 7, o Senhor te guardará. De todo mal, guardará o quê? A tua alma. E o verso 8, o Senhor guardará. 6 vezes.
6 vezes guardar. É apresentando Deus como aquele que guarda o seu povo. É apresentando Deus como aquele que está vigiando, como aquele que está assistindo, como aquele que está participando da vida e das necessidades. Enquanto os deuses pagãos eram deuses territorialistas ou depende do horário. Lembra de Elias como profeta de Baal? Fala mais alto, de repente está atendendo outra necessidade, de repente está dormindo. Enquanto os deuses pagãos não escutam nada, porque o Salmo 115 diz isso, né? Tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, som nenhum lhe sai da garganta. O nosso Deus, o Deus da aliança, jamais fecha os olhos. Enquanto nós dormimos, como diz o Salmo 127, que é um dos salmos de romagem, enquanto nós dormimos, Ele está nos abençoando, Ele está fazendo com que o fruto do nosso trabalho seja realmente frutífero. Deus continua trabalhando, enquanto os outros nada fazem. E não podem fazer porque não são deuses. Não passam de criação da imaginação do próprio homem. Irmãos, a peregrinação possui muitos perigos. A nossa viagem rumo a Jerusalém Celestial possui muitos perigos. Mas nenhum desses perigos, nenhuma desses obstáculos são surpresas para o nosso Deus. Mesmo quando nós não percebemos, irmãos, Deus está nos sustentando na nossa caminhada. Deus é aquele que nos preserva, Deus é aquele que fortalece a nossa fé, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer todas as coisas, mas que eu posso passar por todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas, porque coisas boas também afastam as pessoas de Deus. As pessoas pedem Deus bênção, Deus dá uma determinada bênção, a pessoa vai e se afasta de Deus por causa da bênção. Não é só o problema, é até o contrário, né? Normalmente o problema não tem a pessoa mais próxima de Deus do que as bênçãos. E Paulo diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai falar de escassez e de abundância, de momentos bons e de momentos ruins. Ele passa por isso tudo porque Deus fortalece. E esse Deus que fortalece, que nos fortalece, Ele nos fortalece com o objetivo de impedir a nossa queda. O Salmo 37, versos 24 e 25, o verso 24 vai falar assim: olha, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se esse homem se cair, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão direita. Ou seja, você está caminhando, Deus está segurando a sua mão, você tropeça, Deus te levanta. Glória a Deus. Não deixa você prostrado. É isso que esse salmo está dizendo. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que está contigo a todo instante. Amém. E assim ele vai dizer: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E a palavra para vacilar aqui, ela tem um significado interessante. Né? Alguns nós até sabemos, né? Vacilar, né? Nossa, de repente cometi um erro, não pensei, foi um vacilo. Mas significa, Deus não vai deixar que você fique balançando, não vai deixar que as suas pernas fiquem tremendo, sacudindo, não vai deixar, ao contrário das pernas tremendo, você vire um significado para essa travessão de canga. E a canga é aquele equipamento em cima dos animais para puxar a carroça ou outra coisa assim, né? Aí tem uma madeira que vai firmar. Muitas das vezes nós não corremos de medo porque não temos forças na perna para correr. Tem um ditado que diz, né, aquele ali, que pessoas são conhecidas como corajosas, mas na verdade elas não tiveram medo, elas tiveram medo de sair correndo. O medo foi tanto que ela não correu, aí ela disse, aquele ali é corajoso. De nada. O que o texto quer dizer nisso é que Deus não vai permitir que você fique trêmulo. Deus não vai permitir que você fique travado, porque você vai olhar para Ele e dizer, o Senhor está comigo. Ele é o guarda de Israel. Assim o peregrino vai em sua viagem, porque ele sabe que o guarda de Israel não tira cochilo, não dormita. O guarda de Israel não anda por aí sonolento. Quem já trabalhou à noite
sabe como é que é ficar sonolento em determinadas horas, ou até mesmo durante o dia, né? De vigia, não tem nada para fazer, e aí o sono começa a vir. O guarda está cochilando, o olho do guarda está ficando pesado. Mas o nosso Deus, o guarda de Israel, ele não cochila, ele não fica com os olhos pesados e ele está sempre atento. Isso significa dizer que ele está atento, com os olhos atentos no seu peregrino, naquele que caminha rumo a Jerusalém. E por isso, nós podemos fazer a nossa caminhada com os pés firmes no Senhor. Então, a segunda coisa é que o Senhor é o guarda fiel do peregrino. É o guarda fiel do viajante. Versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A imagem da sombra, ela revela proximidade. A imagem da sombra, ela revela proximidade. Isso significa dizer que Deus não é apenas o guarda que está vigiando, que pode ter guarda vigiando de longe, mas Deus é o guarda que vigia e vigia de perto. Ele é a tua sombra, a tua direita. Isso significa que enquanto o povo caminhava, o Senhor caminhava com o povo. Porque onde você vai, a sua sombra vai com você. Mesmo onde não tem luz, né? Ela pode não ficar visível, mas você tem um pouco de contato com a luz, de repente ali está o quê? A sua sombra. Assim é esse Deus, assim é o guarda de Israel. O povo na caminhada, em toda a caminhada, em toda a sua peregrinação, cheia de perigos por todos os lados, eles não estavam sós, eles não estavam sozinhos, eles sabiam que o guarda de Israel estava com eles em todos os momentos. E quando olhamos, né, o verso 6 que diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol também pode representar dificuldades aqui na Bíblia, como também a lua, né? O sol, o calor é extremamente perigoso. É só lembrar que no deserto, quando o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, de dia tinha uma nuvem para proteger o povo do intenso calor. E de noite tinha uma coluna de fogo para proteger o povo contra o frio do deserto. O sol e a lua eram associados a perigos constantes. O salmista utiliza dessa figura de dia e de noite para representar toda a possibilidade de perigo que o peregrino poderia encontrar na sua caminhada. O que não é diferente para aquele que quer ser realmente um cidadão do céu. Toda a caminhada dele é repleta de perigos, e perigos que muitas das vezes ele não vai perceber, porque o inimigo pode estar escondido em algum lugar da montanha. Mas ele não olha preocupado para em que lugar da montanha esse inimigo vai sair. Ele olha para o Senhor que fez os céus e a terra, para o guarda de Israel que não tira cochilo, que não fica piscando em momento nenhum. Há dias, irmãos, de alegria em nossa caminhada, como há dias de sofrimento em nossa caminhada. Há noites em que nós vamos dormir tranquilo. Há noites em que nós vamos ter dificuldades de dormir por causa do nosso sofrimento. Mas o certo é que seja de dia, seja de noite, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, o Senhor permanece conosco, porque Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Isso significa que Ele é companhia constante. Em todo o tempo, o Senhor está conosco. Os problemas não vão nos atingir, não vão nos açoitar. Espera, o problema não vai me atingir, eu estou passando pelo problema. Aqui o salmista está falando daquele que vai guardar o quê? A tua alma. Então a terceira coisa, irmãos, é que o peregrino, ele caminha sabendo que o Senhor protege em todo o tempo. Não só o vigia, mas o protege. Por fim, versos 7 e verso 8. O
Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esses versos, eles não prometem ausência de sofrimento. Nós não estamos falando aqui de ausência de sofrimento. Agora o pastor falou que é só vitória, só vitória. Mas esquece que vitória é uma consequência de quem entrou em um combate e venceu esse combate. Porque não tem como ter vitória se não tem combate. Não tem como ter um combate se não tem adversário. Então as pessoas pedem assim: Senhor, eu quero vitória. Mas para você ter vitória, você tem que passar por uma dificuldade. Tem que passar por um problema. Então nós não estamos falando aqui de ausência de problema. A Bíblia, em momento nenhum, não autoriza nenhum dos servos dele, de Deus, a falarem de uma vida só maravilhosa. Que nosso barco vai navegar em águas calmas. Pelo contrário, o que nós cantamos é que as ondas atingiram o nosso barco. Que as ondas muitas das vezes vão bater no nosso barco de um lado para o outro, e nós vamos olhar para o mestre e falar: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Por favor, Senhor, faça alguma coisa. Irmãos, o que Deus promete para nós é preservar a nossa alma. E é isso que o salmista coloca: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aquele mal que for contra a tua alma, isso não vai acontecer, porque o Senhor vai proteger. Podemos passar por dificuldades financeiras, podemos passar por crise em relacionamento, podemos passar por problemas na saúde, por desemprego, mas a nossa alma estará guardada, protegida do Senhor nosso Deus. E assim nós vamos continuar caminhando. Nada pode separar ou separar-nos do amor de Deus. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 8. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é aquele que está conosco hoje e estará conosco por toda a eternidade. É a promessa que Jesus fez, no final de Mateus, no capítulo 28. E eis que estou convosco todos os dias. E eis que estou convosco em todos os dias, em todos os momentos, a todo instante. O crente, irmãos, pode enfrentar a enfermidade, o crente pode enfrentar a perseguição, o crente pode enfrentar perdas, o crente pode enfrentar morte, mas jamais será abandonado pelo Senhor. O salmista diz: se meu pai e minha mãe me abandonar, com certeza o Senhor não me deixará. Com certeza. O Senhor, irmãos, é cuidado constante, pleno, total para as nossas vidas. O Senhor é aquele que guarda o início e o fim da nossa caminhada aqui na terra. Como Paulo falou, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse completar é juntamente conosco, ele vai caminhando, enquanto ele vai completando a obra dele, guardando, nos preparando para um dia morarmos na Jerusalém celestial, por toda a eternidade. O peregrino, ele faz a sua caminhada seguro, por mais que ele tenha que passar por meio de vales, cercado por montanhas, inimigos escondidos, e ele não sabe a que momento esses inimigos vão aparecer. Mas ele sabe que o Senhor está com ele nessa caminhada. E assim ele faz a caminhada completa. Já dando uma entradinha aqui no Salmo 122. E no Salmo 122, quando ele chega a Jerusalém, né, ou seja, já fala que já está em Jerusalém. Então a caminhada dele foi uma caminhada completa. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. O Senhor é aquele que guarda o peregrino para sempre em toda a sua caminhada. Quero concluir. Lembram da pesquisa do viajante solo? Eles listaram os 10 lugares mais perigosos para aquele que quer fazer uma viagem sozinho, por conta própria. Por outro lado, eles listaram 10 lugares que a pessoa pode ir fazer a sua viagem sozinho, né, pode ficar tranquilo. Não significa que é zero possibilidade de acontecer problema, mas significa que a possibilidade ela é bem baixa. Mas também não é muito surpresa, né? Locais menores é mais fácil ser controlada essa questão da segurança, por exemplo. Aí nessa pesquisa ficou o San Marino. San Marino é dentro da Itália. É um país muito pequenininho.
tem bairros, cidades brasileiras têm bairros que são maiores que San Marino. Acontece muito, né? Corrida de Fórmula 1 ali em San Marino. Em primeiro lugar, por causa da segurança. Então, se a pessoa tiver dinheiro, quiser viajar para lá, decidir pode ir sozinho. E ter bastante dinheiro também para poder gastar. Né? Irmãos, mas a nossa segurança não está naquilo que os governos podem oferecer. A nossa segurança não está nas circunstâncias. É claro que desejamos paz para o nosso lugar, onde nós moramos. E o Salmo 122 vai falar isso. A nossa segurança está em Deus. É isso que esse salmo quer dizer. Nós, como cristãos, nós temos uma paz que é a nossa segurança. E essa paz, ela nasce da presença do Senhor nas nossas vidas. A peregrinação, ela é difícil, mas nunca solitária. Essa é a grande diferença. Ela não é solitária. Por isso que eu sempre cobro para quem participar da comunhão com os irmãos, porque você pode passar por um problema e você pode dizer, pelo menos não estou sentindo sozinho. Eu tenho uma ou duas pessoas na igreja, alguns meus irmãos na fé, que estão sempre preocupados comigo. Deus preserva seus filhos até o fim. A nossa perseverança depende da presença de Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Moisés, ele vira para Deus e fala assim, olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou mexer os teus pés. Porque é impossível. Quando olhamos para o Salmo 121, nós vamos ver que esse salmo, ele se completa em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o bom pastor. E o bom pastor, como está em João capítulo 10, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ou seja, a alma delas jamais irá perecer no inferno. E ninguém vai arrebatar essas ovelhas da minha mão, disse Jesus. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus lá no Getsemane permaneceu vigilante, orando. Mesmo em meio à cruz, Jesus permaneceu vigilante, olhando para os seus algozes, para aqueles que estavam ali o maltratando, o crucificando. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E depois de ressuscitar, ele fez a bela promessa que eu já falei aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Concluindo, a nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, ela é difícil, é uma caminhada tortuosa, cheia de inimigos, e muitos desses inimigos vêm do nosso próprio coração. O monte, né, que está guardando esses inimigos se chama coração. E nós só vamos conseguir nessa caminhada junto com Jesus. E ele mesmo falou que ele é o caminho pelo qual nós devemos seguir. E ele não dorme e ele não abandona os seus. Que você possa caminhar com Jesus sempre ao seu lado. Amém. Vamos orar, irmãos? Esse nosso irmão Diácono Erlei, que ore neste momento.